Esta é a minha alegria, e que agora se completa. Ter o mesmo sentimento que teve o Senhor Jesus é o que vai nos fazer ter mais do Senhor na nossa vida. Toda arrogância, toda prepotência será humilhada, será derrubada, será quebrada. Não importa quem seja, não importa, né, o status social que ele tenha, o que ela tenha, não importa a posição que ela está ocupando, não importa. A palavra de Deus vai se cumprir. Todo arrogante, todo prepotente vai ser quebrado. Mas todo aquele que se humilha, todo aquele que coloca-se aos pés do Senhor, reconhecendo que a Ele toda a glória, esse cresce espiritualmente, esse recebe mais do Senhor, esse tem mais do Senhor dentro de si. É isso que importa. Reconhecer quem é Deus, viver a sua vontade, obedecer os seus mandamentos. Se nós queremos mais do Senhor, nós temos que entender isso, renunciar o nosso eu, para que haja crescimento espiritual na nossa vida. Quando nós não entendemos isso, nós arrumamos tantas confusões, irmãos. Vocês não sabem quanto, né? Igreja, a gente labuta com umas coisas dessas. De vez em quando aparece. E a gente fala, né? Aí, igual uma vez, a pessoa falando e tal, toda arrogante e tal, falando aquele negócio todo. Aí eu falei uma coisa simples. Eu peguei um texto e li para ela e disse: sobre esse assunto, a Bíblia diz assim. Aí eu li o verso. A pessoa olhou para mim, brincalhona como eu, e disse assim: rapaz, é só tu mesmo. Uma coisa besta dessa eu não faço. Aí eu falei: não é só eu não. Quem foi que disse isso aqui? Não, mas você disse. Não, você já leu isso aqui. Você já passou por isso aqui várias vezes. Mas por causa da tua arrogância, você não faz. E a pessoa fica confrontada com uma coisa tão simples. Tão simples. Mas a arrogância não deixa ver. A arrogância não deixa caminhar por esse caminho de crescimento espiritual. A arrogância, ela afasta as pessoas. A arrogância, ela não só afasta as pessoas de Deus, mas umas das outras. Porque a pessoa não consegue ser humilde, não consegue aceitar. Aceitar aquela palavra grega. Quem que lembra aqui semana passada? Palavra grega que é usada ali para receber com alegria. Não é só aceitar e suportar, né? Como diz hoje. Mas é receber com alegria no seu meio. Tornar ali como um. É isso que o texto ensina. Mas a gente não quer. A gente quer fazer a nossa vontade. A gente quer obedecer aos nossos desejos. Se alguém me afronta, agora ele arrumou confusão, né? Como é que o pessoal diz aí? Eu dou um boi para não entrar numa briga. Aí como é que é o resto? Agora uma boiada para não sair. Né? Não tem assim? Eu não levo desaforo para casa. Agora tu vai ouvir também. O ser humano é assim. Sendo que nós cristãos somos chamados a nos humilhar diante do Senhor e a apresentar às pessoas uma única coisa, o amor. Não deveis nada a ninguém, exceto... A verdade tem que ser dita? Tem, com amor. A correção tem que ser dada? Sim, com amor. Nós vamos ficar calados em meio à injustiça de forma nenhuma. Nós vamos lutar para aquilo que é justo acontecer. Mas com amor. Porque se não tiver amor, nada vale. Não adianta nem eu entregar o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, de nada vai valer. Não adianta eu me esforçar em tudo que é área, né? Se eu não tiver amor, não adianta. É necessário um crescimento espiritual. Por isso que João aqui declara a sua alegria de ver Cristo. E eu te pergunto nessa noite: você tem alegria em Cristo? Você tem se regozijado no Senhor? Quando você acorda, né, que por esse ato maravilhoso, milagroso do Senhor, porque é só o Senhor mesmo. Irmãos, a gente está envolto a tantas coisas. A gripe, ela muda de ano a ano. Ela vira umas coisas mais terríveis. São coisinhas minúsculas que vêm para nos tentar destruir. E a gente acorda bem, a gente levanta, às vezes sente uma cãibra ali, outra ali, mas levanta, né? E está meio cansado, mas de glória a Deus, aleluia. Essa galera aqui não sabe o que é isso não, mas quem está ali depois dos 37, 38 já sabe o que eu estou falando, né? Então, às vezes acorda assim meio todo torto,
Mas mesmo assim acordou. Mesmo assim o Senhor dá força para viver aquele dia. Mesmo assim você tem uma esperança eterna. Olha que coisa maravilhosa, irmão. A nossa alegria tem que estar no Senhor. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Você tem se alegrado no Senhor? Ou você às vezes acorda no domingo, nossa, tem que ir para EBD, misericórdia. Aí das 4 horas da tarde, nossa, vai ter culto, ó. Oh meu Deus. Será que essa é a alegria? Está amarrado, né? E jogado fora. No nome de Jesus. Conclusão. O chamado para termos mais do Senhor, para vivermos mais do Senhor, ele só é vivido quando a gente examina a nossa vida. Reconhece, viu, jovens? Deus em nossa vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele vai falar: examine-se a si mesmo antes de participar da ceia. Mas esse conselho não é bom só para antes de participar da ceia. É um conselho que é para todo dia. Examine-se a si mesmo. Vê se há alguma coisa que não agrada ao Senhor. Vê se há algo que confronta a palavra de Deus, que vai de encontro, vai bater de frente com a palavra do Senhor. Isso é certo? É isso que Deus me chamou para viver? Todo mundo está ali, dizendo que é bom e que é para mim ir. Será que eu devo? Será que é isso que Deus me chamou para fazer? Igreja, examine-se a si mesmo. Nós estamos vivendo o chamado de Deus, olhando para a nossa vida, reconhecendo quem nós somos diante de Deus e deixando espaço para Deus ser Deus na nossa vida? Ou nós apenas estamos aqui vivendo de forma religiosa, como se não houvesse amanhã? Religioso vive assim. Ele não tem ideia de que existe uma eternidade. Religioso, ele acha que vai acabar tudo aqui. E é só isso que temos, é o aqui. E o apóstolo Paulo vai dizer: se nós pensarmos assim e crermos numa esperança que vem só daqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não somente isso, peça a Deus ajuda sempre. Peça a Deus direção sempre. Nunca saia da sua casa sem pedir direção do Senhor. Nunca entre na sua casa sem pedir direção do Senhor. Tem muitos irmãos que não conseguem viver mais de Deus dentro de casa, aonde a casa é o lugar que é embaixada de Deus, aonde o reino de Deus tem que prevalecer, e o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quantas casas, às vezes cristãs, não tem paz, não tem alegria, não tem justiça? Porque não tem mais de Deus, tem mais de nós mesmos, das nossas vontades, do nosso querer. E isso é muito perigoso. Por isso que a gente possa diminuir e que Deus possa crescer nos nossos lares, para haver sim paz, justiça, alegria. A Igreja Batista da Vila Brandão está localizada ali na Avenida Alice Brandão, no número 21. E nós temos vivido um tempo precioso de ministração da Palavra de Deus, onde o Senhor tem transformado muitas vidas. Tem mostrado o poder da sua palavra, a transformação que Ele tem feito através de sua palavra. E hoje nós podemos contemplar e ver quantas vidas têm sido transformadas. Eu, pastor Bruno Henrique, aqui da Igreja Batista da Vila Brandão, quero te convidar a estar participando conosco todas as terças-feiras, às 19h30 e também às sextas-feiras, às 19h30, reuniões de homens e mulheres. Nos sábados, nós temos nos encontrado com a Juventude Batista às 19h30 e aos domingos, nós temos as nossas reuniões principais, a EBD às 9 horas da manhã e o culto de celebração às 18h30. A luz veio até ela e ela não aceitou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispor aí? Como irão se não forem enviados? Jesus nos enviou. Ide por todo o mundo anunciando o Evangelho.
fazendo discípulos de todas as nações. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado pela própria palavra. Tem famílias cristãs que um ao outro não consegue dizer eu te amo. Muito difícil. Para sair um eu gosto de você, é como se estivesse arrancando um pedaço. Porque não consegue dizer. Eu não nasci assim, né? Eu posso dizer para vocês, eu lido papai até hoje. Quando eu falo para ele assim, pai, eu te amo, ele tá. Mas eu digo, porque quem foi transformado, quem tem conhecimento de Deus e quem vive o Espírito Santo sou eu. A gente vive. Ele está vivendo também? Tá, mas o Senhor vai trabalhar na vida dele. Agora eu não posso deixar de viver aquilo que é de Deus na minha vida por causa da arrogância de quem quer que seja. Nós vivemos o Evangelho. Nós vivemos a palavra de Deus. Nós nos desenvolvemos a nossa vida como Deus nos pediu para desenvolver. Pode ficar em pé. Pratique a humildade. Não seja você aquele que diz, não, eu sou humilde. Humildaça, saça. Você olha para mim, vê a humildade. Isso aí não é humildade não, irmão. Nunca foi. Olha uma coisa, um segredo que tem na palavra de Deus. Somente quem reconhece a nossa humildade é o outro. Somente quem pode dizer que a gente é humilde de verdade, primeiro, é o Senhor que sonda os nossos corações e aqueles que estão ao nosso redor. Não tem como você declarar que você mesmo é. Para termos mais do Senhor, nós temos que ser essas pessoas que Deus está olhando e fala assim, homem humilde, mulher humilde, sábia e temente ao Senhor. É Ele que tem que dizer. Nós temos que viver. Ele fala, mas a gente vive. Ele ordena, mas a gente coloca em prática. Não tem como viver mais de Deus se a gente não for assim. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, nós nos derramamos, Pai, nessa noite, mais uma vez no teu altar. Não nesse físico, mas diante do Senhor, que é o nosso Deus. Pois o Senhor não escolheu, Pai, templos feitos por mãos humanas para habitar. O Senhor habita em nossos corações, o Senhor habita em nossas vidas. E nós nos reunimos, como a tua palavra diz, onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E nós estamos reunidos diante do Senhor, nessa noite, reconhecendo que queremos mais, muito mais do Senhor, muito mais, Pai, da tua vontade, do teu querer sobre nós. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que, Pai, somos arrogantes, Pai, pelas vezes, Pai, que tentamos fazer as coisas pela força do nosso braço. Pai, nós recebemos a recompensa de tudo isso. Oh Deus, nos ajuda, Pai, a viver pautados pelo Senhor, pela tua palavra, pela vontade do Senhor. Nos ajuda, Pai, a querer mais do Senhor. Mais do Senhor nas nossas casas, mais do Senhor na nossa família, mais do Senhor nos nossos relacionamentos. Pai, no nome de Jesus, no nosso trabalho, aonde o Senhor tem, Pai, nos colocado e nos dado a permissão de estar. Que seja, Pai, mais de Ti, muito mais, Senhor, muito mais de Ti, Senhor.